Um feliz sábado eu desejo a todos os nossos irmãos e amigos. Hoje, 19 de junho de 2026, estamos aqui mais uma vez para comentar algum assunto bíblico. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de em tempos de paz. Existe o tempo de guerra e o tempo de paz, o tempo de misto, mas vamos falar nos tempos de paz. O que devemos fazer? Quem fez o que nos tempos de paz? Vocês sabem que quando a gente lê o livro A Arte da Guerra, lá ali nos ensinam que devemos treinar os exércitos no tempo de paz, para quando chegar a época de guerra nós estarmos preparados. O general Tito, ele preparou o seu exército no tempo de paz, e quando no ano 62, que ele destruiu Jerusalém, ele estava bem treinado e foi um grande vencedor. Digo vencedor porque ele venceu a toda Israel, toda Jerusalém, que estava ali despreparados por não ter feito a obra que Deus pedira. Vamos buscar alguns ensinos em 2 Crônica, nos capítulos 14, 15 e 16. Esses capítulos, eles têm algumas coisas a nos ensinar. O rei Asa, ele reinou em Judá dos anos, mais ou menos, 911 até 870 antes de Cristo. E o que podemos aprender com a história do rei Asa, estudando esses capítulos? Segundo Crônicas. E quanto ao autor do livro de Crônicas, acredita-se que foi Esdras. Ele era chamado de cronista, e ele viveu nos anos 413 antes de Cristo. Vamos ler aí alguns versos. Abias descansou com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e em seu lugar reinou o seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz por 10 anos. Asa fez o que era bom, reto perante o Senhor Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postos ídolos. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus e dos seus pais e que observasse a lei e os mandamentos. Também aboliu todas das cidades de Judá o culto dos altos dos montes do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda é paz. Diante de nós temos buscado o Senhor e temos buscado a Ele, que nos deu dias e ficou dias ao nosso lado. Edificaram, prosperaram. Tinha Asa o seu exército 300.000 de Judá, e traziam lanças, pavés, 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Veja que em tempo de paz, Asa resolveu então servir ao Senhor, preparar-se. O Senhor Deus deu a ele condições, porque ele manteve paz em Judá durante 10 anos. Essa é a primeira lição que se tira, fazendo o que é reto, aguardando o que o Senhor diz, e então houve reforma espiritual, abolindo toda a idolatria. Mas outra lição que há
no livro de Crônicas, está em 15, de 1 a 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, de toda Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o deixará, porém, se deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes que ensinasse a sua lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram para o Senhor Deus, Deus de Israel, e o buscaram, foram achados. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saiam, nem para os que entram, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, despedaçavam-se, pois Deus conturbou a todas de toda sorte de angústia. Mas sedes fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Nós vemos aí que Asa continuou crendo em Deus, apesar de todos os males que começaram a acontecer. Acabou a paz, vieram as dificuldades, mas ele estava com Deus e Deus estava com ele. Isso é a segunda lição que nós podemos encontrar do rei Asa. Primeiro, preparou-se em tempo de paz, juntamente com Cristo, com Deus, fazendo a sua vontade. Depois vieram as dificuldades, e nas dificuldades ele tinha força, ele tinha coragem, ele tinha ânimo para continuar lutando. Mas não foi só isso. Houve também uma terceira lição, e esta terceira lição nós vamos ver no capítulo 16, do verso 1 até o 14. Aqui há uma tristeza, porque Asa deixou de seguir a palavra de Deus. E diz assim: No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, o rei de Judá, e nem também se chegar a ele. Houve uma proibição para que nem entrasse e nem saísse do reino que Asa tomava conta. Então Asa tomou prata e ouro da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te mando prata e ouro, vai, anula a aliança que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e ouviu os capitães do seu exército contra a cidade de Israel, e feriu a Lion, Dan e Bel-Amim, e de todas as cidades de Neftali. Ouvindo isto, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou tudo de Judá, e trouxeram pedras de Ramá e a madeira de Baasa, e edificou com ele a Asa uma gleba em Mispa. O que aconteceu? Nesse momento, nós sabemos que houve desgraça para o rei Asa. Asa, repreendido por Anani, ou naquele tempo, veio Anani a Asa, o rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército da Síria escapou
de tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, também tu, confiados no Senhor, ele entregou em suas mãos. Porque quando o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-te forte, como naquele cujo coração é totalmente dele, nisto procedesse loucamente, porque isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere. E houve então fúria e houve guerra contra Asa e ele perdeu. Asa deixou de confiar em Deus e ele serviu a deuses, o rei e ao povo vizinho que não servia a Deus. Então ele se afastou de Deus e Deus se afastou dele. Se nós recordarmos, e no início, na primeira lição do capítulo 14, Asa, ele se fortificou, fez a vontade de Deus, quebrou os altares dos deuses falsos, prosperou e preparou o exército. Na segunda lição, no capítulo 15, ele recebeu guerras contra ele, inimigos, mas ele venceu porque Deus estava com ele. Mas na terceira lição foi de derrota. Ele agora fez amizades com reis que não honravam a Deus, não conheciam o Deus de Israel. Ele foi contra Israel, contra o seu irmão, seus irmãos. E ele então deu ouro, deu prata, deu riquezas para aquele que não devia. E ele então deixou de servir aqueles que serviam a Deus. Nós precisamos ter em nós estas lições para que possamos nos preparar para a luta na época de paz. Quando chegar as lutas, nós seremos vencedores e nunca deixarmos de seguirmos ao Deus maravilhoso, que é isso que nós conhecemos através de sua palavra. Nós recebemos a salvação de Cristo, recebemos a influência do Espírito Santo a cada momento. E não há razões para nós nos juntarmos aos inimigos de Deus e nem fazermos aquilo que não é da sua vontade. Meus prezados, a vida é muito complexa. Nós devemos lutar, não por nós mesmos, porque não temos força, mas buscar em Cristo e no Espírito de Deus a coragem, a disposição para fazer a vontade deles e assim seremos vitoriosos. Desejo a cada um de nós que tenhamos estas medidas, esta vontade, essa disposição de estar sempre ao lado de Cristo, sempre ao lado daquele que é poderoso e está pronto a nos salvar. Que Deus nos abençoe ricamente e vamos orar. Pai Santo e Eterno, muito obrigado e estamos pelas lições que o Senhor nos dá. Pai misericordioso, que a graça do Senhor esteja conosco e permaneça hoje e eternamente conosco. Nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, em quem pedimos agradecidos. Amém. Um feliz sábado para vocês.